Olá, pessoal. Bom, nesta aula nós vamos trabalhar algumas questões envolvendo a teoria de ângulos, certo? Então, após vocês verem, darem uma lida aí no material de apoio, tá? Que eu enviei, e verificar os exercícios resolvidos, a gente vai fazer aqui algumas questões, certo? Então, a primeira questão aqui diz o seguinte, ó. Nos itens abaixo, determine o valor de x. Então, aqui, você tem aqui no item A o seguinte, você tem essa reta aqui, né? E aqui tem uma semi-retazinha aqui, que tem a origem nesse ponto aqui. Esse ângulo aqui, obtuso, né? Porque ele é um ângulo maior do que 90 graus, mede 2x. E esse ângulo agudo aqui mede 4x mais 30. Então, a gente tem que determinar aqui o valor de x. Então, o que vai acontecer? Perceba que esse ângulo todo aqui que eu vou destacar, tá? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo raso, tá? E a gente sabe que a medida do ângulo raso é 180 graus. Então, com isso, o que vai acontecer? Então, eu vou ter o seguinte aqui, né? Tá? Ó, 2x mais 4x mais 30. Isso aqui tem que ser igual a 180 graus, né? Então, daqui eu vou tirar o valor de x. Então, aqui vai ficar 6x mais 30 igual a 180. Vou passar o 30 subtraindo, então vai ficar 6x igual a 180 menos 30. Então, 6x é igual. 180 menos 30 é 150. O 6 que está multiplicando a gente passa dividindo. Daí temos x igual a 150 dividido por 6, tá? Isso aqui implica que o x vai ser igual a quê? 150 por 6 é exatamente 25, tá? Então, esse x, né, medido em graus, vai ser 25 graus, ok? Aqui vai ser a medida do x, o valor do x em graus, tá? Perceba o seguinte, se a gente substituir aqui o x por 25, 2x vai ser 50 graus. E aqui, se a gente troca o x por 25, 4 vezes 25 é 100, mais 30 dá 130. Quando a gente somar 130 com 50, dá exatamente 180 graus, tá? Então, o valor de x aqui que a gente encontrou está correto, certo? Vamos para o próximo item. No item B, tem uma situação um pouco diferente. Eu tenho duas retas que se cruzam nesse pontinho aqui, tá? Então, nessa situação aqui, eu tenho os chamados ângulos OPV, que são opostos pelo vértice, né? Vocês já sabem que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, tá? O que significa eles serem congruentes? Vão ter a mesma medida em graus. Então, o 2x menos 10 aqui, ó, vai ter que ser igual a 40, tá? Então, eu vou ter o seguinte aqui. 2x menos 10 tem que ser igual a 40. Pronto. Então, dito isso, a gente vai isolar aqui o x. Então, vai ter 2x igual a 40 menos 10. Aliás, mais 10, né? Porque passa positivo. 2x é igual a 40 mais 10, que é 50. X vai ser igual a 50 dividido por 2. Portanto, o x vai ser, também nesse caso aqui, deu uma coincidência, né? X igual a 25 graus. Certo? Então, perceba que se o x é 25, ó, 2 vezes 25 dá 50. 50 menos 10 dá 40, que é o ângulo que está aqui do outro lado, tá? Consequentemente, só para a gente completar isso, o que vai acontecer aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, junto com esse aqui do lado, eles compõem um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Se esse aqui é 40, então aqui é 140 graus. Você poderia também olhar o ângulo raso aqui, né? Esse ângulo aqui de meia volta, tá? 140 mais 40, 180. Esse ângulo aqui e esse aqui de baixo também são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo aqui de baixo também vai ser 140 graus, tá? Então, está resolvido o item B. No item C,
você tem essa seguinte figura aqui. Ele fala que OP, essa semi-reta que tem origem aqui no O, é bissetriz, né, do ângulo. Uma bissetriz, ela vai dividir o ângulo ao meio, vai dividir em metades iguais. Então, essa metade aqui, que é 3x menos 5, né, tudo em graus, vai ser igual a 2x mais 10, tá? Então, eu vou ter o seguinte aí, ó. 3x menos 5 tem que ser igual a 2x mais 10. Vamos lá, a gente vai passar o 2x para o outro lado, né, negativo. Então, vamos ficar com o seguinte, 3x menos 2x igual, aqui desse lado vai ficar 10, e agora a gente vai passar para cá mais 5, né? 3x menos 2x é 1x, né? Então, vai ficar só x, e 10 mais 5 é 15. Então, x tem que medir 15 graus, né? Perceba que se o x é 15, 3 vezes 15 é 45, menos 5 é 40. E aqui embaixo, 2 vezes 15 é 30, mais 10 é 40. Então, tem um ângulo de 40 graus aqui, tem um ângulo de 40 graus aqui. Então, de fato, o P é uma bissetriz, tá? O resultado está correto. Dito isso, vamos aqui para a questão 2. Determinar o valor de alfa nessa figura. Então, a gente quer saber o valor desse ângulo aqui, ó. Tá? Então, novamente, eu tenho duas retas que se cruzam aqui num ponto que é o chamado vértice, né? Então, eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Aí, note o seguinte, eu tenho x e y aqui, né? E tenho que descobrir esse alfa. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, esse ângulo aqui, tá? E esse ângulo aqui, eles vão ter a mesma medida porque são opostos pelo vértice. Ou seja, x mais y vai ser igual a 2x menos y. Aí eu vou ter o seguinte, eu vou tentar isolar o y em função do x. Então é o seguinte, eu vou deixar o y aqui, vou trazer esse y para cá positivo, então vai ficar mais y, igual a 2x. E esse x aqui que está somando, que está positivo, eu vou jogar para cá negativo, tá? Menos x. Então eu vou ter 2y igual a 2x menos x, que é x. Então, y vai ser x sobre 2, né? Que eu vou passar isso aqui dividindo. Mas aí, para não trabalhar com fracionário, eu vou deixar o x em função do y mesmo. Então, isso aqui diz que o x é igual a 2y, tá? Vamos deixar assim, tá? X é igual a 2y. Ajeitar esse igual aqui. Então, x é igual a 2y. Bom, além disso, o que nós podemos observar aqui, tá? A gente pode observar o seguinte, ó. Bem aqui, né? Contemplando isso aqui, ó. Eu vou ter um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus, né? Toda reta tem essa propriedade, tá? Toda reta tem essa propriedade. Se você tem uma reta qualquer, ela vai dividir o plano em dois semiplanos, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter dois ângulos rasos. Esse ângulo aqui vai ser 180 graus. E esse ângulo aqui vai ser outro ângulo raso, ó, 180 graus. Então, toda reta, né? Você tem essa reta aqui, ó, observando essa reta, ela vai dividir o plano em dois. Esse semiplano aqui e esse semiplano aqui de baixo, tá? Dois semiplanos, um superior e um inferior. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui é raso. Esse ângulo mede 180 graus. Só que esse ângulo é composto de duas aberturas, digamos assim. Essa aqui que é x mais y e essa daqui que é 4x menos 2y. Então, o que vai acontecer nesse caso? X mais y, né? Que é a primeira parte, mais a segunda parte, que é 4x menos 2y. Isso aqui tudo tem que ser igual a 180 graus. Tá? Então, aqui, x mais 4x vai ficar 5x. Y menos 2y vai ficar menos y, igual a 180 graus, tá? Certo? Acontece que a gente sabe que o x é 2y. A gente obteve bem aqui x igual a 2y. Então, a gente vai substituir aqui o x. 5, né? Que multiplica o x, que é 2y,
menos y é igual a 180 graus. A prioridade aqui vai ser a multiplicação. Então, a gente vai ter 5 vezes 2 é 10. Y menos y igual a 180 graus. 10y menos y, né? Isso aqui dá 9y. Então, vou ter 9y igual a 180. Vou passar o y dividindo. Então, eu tenho 180 dividido por 9. Então, esse y aqui vai dar 20 graus. Tá? Então, agora a gente tem condições de achar o x também. Por quê? Porque o x é 2y. Né? Então, x é 2y. Então, o x aqui implica que o x vai ser 2 vezes 20 graus. Então, o x vai ser 40 graus. De posse dos valores do x e do y, a gente já tem condição de determinar o alfa. Por quê? Ó? Vamos voltar aqui na figura. Vou fazer aqui um desenho auxiliar, certo? Vou fazer aqui um desenho parecido. Então, tem aqui as retas, né? Então, perceba o que já dá para a gente descobrir aqui com isso, tá? X mais y, que é esse aqui, esse ângulo aqui, ó, vai ser 40, né, no caso, 40 mais 20. Então, esse aqui vai ser 60 graus. Só com esse ângulo aqui já dá para saber o alfa que está aqui, ó. Porque o alfa mais o 60 tem que ser 180. Então, ó, alfa mais 60, que é um ângulo raso, né? Isso aqui tudinho é igual a 180 graus. Então, o alfa é igual a 180 menos 60. Então, portanto, o alfa é igual a 120 graus, tá? Quer dizer, o ângulo alfa e o 60 eles são suplementares, tá? A gente fala que dois ângulos são suplementares quando a soma deles é 180 graus, certo? Da mesma forma, você vai ter que esse aqui vai ser o alfa também, oposto pelo vértice, ó. Que vai ser o 4x menos 2y. Se você calcular 4x, vai ficar 4 vezes 40, né? Que é 160, menos 2y. Então, menos 2 vezes 20, que é 40. Então, aqui, ó, se você calcular por aqui, você vai achar a mesma resposta, ó, 120 graus. Certo? Então, e aqui vai confirmar o 2x menos y vai ser igual a esse aqui, que é 60 graus. Quer ver, ó? Esse ângulo aqui vai ser 60 também, ó. 2 vezes x, então vai ser 2 vezes 40, que é 80. Menos o y, né? Menos 20. Então, você tem 80 menos 20, né? Aqui, ó. 80 graus menos 20 graus. Então, esse aqui, de fato, é 60 graus, ó. Aqui. Certo? Então, está resolvida aqui a segunda questão. Vamos para a terceira. Na terceira questão, nós temos o seguinte. Ele pede que a gente calcule os valores de x e y na figura abaixo, sabendo que OC é a bissetriz do ângulo AOD. Então, tem aqui o ângulo AOD, esse ângulo aqui, né? Ó, vou fazer mais aqui. Esse ângulo aqui. E OC é bissetriz. Então, você já sabe. Se o OC é bissetriz, x mais 30 graus tem que ser igual a 4x. Tem que ser a mesma medida em graus, né? Então, ele pede que a gente calcule os valores de x e de y. Então, vamos lá. Como OC é bissetriz, o que nós temos? 4x tem que ser igual a x mais 30. Né? X mais 30 graus. Esse x aqui que está somando, você passa para cá negativo. Então, você vai ter 4x menos x, né? Igual a 30. Então, aqui vai ficar 3x igual a 30. Esse 3 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Aí você tem x igual a 30 dividido por 3. Portanto, x é igual a 10. Então, x é 10 graus. O valor de x a gente já encontrou, né? Agora, precisa achar o valor de y. Então, perceba o seguinte. O que a gente vai fazer aqui, ó? 4x, que vai ser esse aqui,
vai ser 4 vezes 10. Então, aqui vai ser 40 graus. Esse aqui, claro que vai ser 40 também, né? Vai ser 10 mais 30, vai ser 40 graus, né? Então, de fato, isso aqui é uma bissetriz, ó, 40 graus, 40 graus. O que que acontece aí, né? Esse ângulo AOD completo, né? AOD, ele vai ser 40 mais 40, né? Ou seja, ele vai ser 80 graus. Então, ó, vou fazer novamente aqui um décimo auxiliar. Então, o que está acontecendo? Você tem essa reta AB aqui, a reta R, né? Aqui embaixo você tem a reta R. E eu vou fazer só aqui a semi-reta OD, tá? Vou fazer só a semi-reta OD bem aqui, certo? O que que acontece? Aqui o D vem aqui assim, né? Aí você tem aqui o A e aqui o B, né? Ele orienta aqui a reta nos dois sentidos, né? Então, o que que acontece, ó? Esse ângulo aqui, né? Eu vou colocar aqui o O também, tá? Esse ângulo AOD completo, a gente sabe a medida dele. A gente sabe que vai ser 40 mais 40, vai ser 80 graus. E bem aqui do lado, ó, tem esse ângulo obtuso aqui, um ângulo maior que 90, que é o 5y. Esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui compõe um ângulo raso, né? Compõe esse ângulo todinho aqui, ó. Que a gente sabe que vai medir quanto? 180 graus. Então, essa é a chave para a gente descobrir o valor do y, tá? O 5y mais 80, 80 mais 5y, tanto faz, vai ser igual a 180 graus. Daí eu vou ter 5y igual a 180 graus menos 80. Daí eu vou ter 5y igual a 100 graus, tá? Y vai ser 100 dividido por 5, portanto, y é igual a 20 graus. Então, descobrimos aqui o valor do y e aqui a gente descobriu o valor do x, certo? Então, fizemos o que ele pedia na questão, ok? Vamos para a próxima. Na questão 4, ele fala o seguinte: a terça parte do suplemento de um ângulo excede, né, passa, né, excede a quarta parte do complemento desse ângulo em 35 graus. Calcule a medida do ângulo. Então, vamos deixar bem explicado o que é cada coisa dessa, o suplemento, né? Então, o que acontece? Ângulos suplementares, pessoal, suplementares, tá? Ângulos suplementares somam, são aqueles ângulos que somam 180 graus, tá? Então, se dois ângulos são tais que a soma deles é igual a 180 graus, a gente chama eles de suplementares. Agora, o que que é o complemento, né? O que que são ângulos complementares? Então, eu vou repetir aqui, tá? Ângulos, só que agora não são suplementares, mas é complementares, tá? Complementares. O que que são ângulos complementares? Eles somam 90 graus. Então, você tem que saber essas duas coisas. Quando é que dois ângulos são suplementares? Quando eles somam 180 graus. Quando é que dois ângulos são complementares? Quando a soma deles dá 90 graus. Por exemplo, 30 e 60 graus. 30 mais 60 é 90. Então, 30 graus e 60 graus são ângulos complementares. Já questões anteriores a gente viu 40 mais 140, né? 180. Então, o 40 e o 140 são exemplos de ângulos suplementares, né? Porque a soma é 180 graus. Então, daí tem o seguinte: a terça parte do suplemento de um ângulo. A gente vai chamar o ângulo de alfa, tá? Digamos que o ângulo, tá? É alfa. Se o ângulo é alfa, o que que vai ser o suplemento? Logo, né? Logo, seu suplemento
é 180 graus menos alfa. Por que que isso acontece? Por que é 180 menos alfa? Porque se eu pegar o alfa, né, e somar com 180 menos alfa, a soma vai dar 180 graus, ó, porque alfa menos alfa vai cancelar. Então, isso aqui vai dar 180 graus, certo? Então, se um ângulo é alfa, tá? O seu suplemento é 180 menos alfa. De uma maneira parecida, a gente vai falar do complemento, né? Então, o suplemento, tal, vem aqui a quarta parte do complemento. A gente precisa saber quem é o complemento do alfa, tá? Então, o seu suplemento é 180 menos alfa. E quem é o complemento do alfa? I, né? Seu complemento, ou seja, o complemento de alfa, seu complemento é 90 menos alfa, tá? 90 graus menos alfa, tá? Por que que o complemento é esse? Você pega o alfa, soma com 90 menos alfa, vai cancelar aqui o alfa com menos alfa, né? Que é zero, aí vai ficar o 90, né? Então, alfa mais 90 menos alfa, essa soma dá 90. Então, eles são complementares. E o alfa mais 180 menos alfa, a soma vai dar 180, tá? Então, de fato, 180 menos alfa é o suplemento do alfa e 90 menos alfa é o seu complemento, sempre assim. Por exemplo, quem é o complemento de 10 graus, né? 90 menos 10, né? É 80. Quem é o complemento de 45 graus? É 45 porque 45 mais 45 é 90. Quem é o complementar de 30 graus? É 60 graus porque 30 mais 60 é 90. E assim vai. Quem é o suplementar de 20 graus? É 160 porque 160 mais 20 é 180. E assim vai, tá? Calcula a medida do ângulo. Então, a gente precisa determinar quem é esse alfa aí, tá? Quem é esse cara aqui. Então, agora que a gente sabe escrever o complemento e o suplemento do ângulo, a gente vai aqui para o enunciado. O que que ele está dizendo? A terça parte, então, você vai dividir por 3, né? A terça parte do suplemento de um ângulo. Então, vamos lá. Então, o enunciado está dizendo isso aqui, ó. Suplemento é 180 menos alfa. A terça parte, então, a gente tem que dividir por 3. A terça parte do suplemento de um ângulo excede a quarta parte, então vai ser igual a quarta parte, então eu vou ter que dividir alguma coisa aqui por 4, né? Por 4. Excede a quarta parte do complemento. Então, qual vai ser a quarta parte do complemento? Nota que o complemento é 90 menos alfa. Então, aqui vai ser 90 menos alfa, tudo sobre 4. Só que ela excede isso aqui, né? Ele fala bem aqui, ó. Excede, né, a quarta parte do complemento desse ângulo em 35 graus. Então, vai ser isso aqui, mais 35 graus, certo? Então, ó, a terça parte do suplemento de um ângulo excede a quarta parte do complemento em 35 graus. A equação é essa daqui, tá? Então, calcula a medida do ângulo. Então, a gente pode desenvolver isso aqui de várias maneiras, tá? A gente pode passar essa fração aqui para o outro lado, né? Com esse sinal negativo aqui antes, tá? Mas, em particular, a gente pode fazer assim também. Para não trabalhar muito com denominadores, anota o seguinte, ó. 3 vezes 4 é 12, né? É 12. Então, eu vou multiplicar toda a equação aqui por 12, tá? Para acabar com os denominadores. Então, 12, quando eu multiplicar aqui, como tem um 3 embaixo, vai ficar 12 dividido por 3 é 4. Então, vai ficar 4 que multiplica 180 menos alfa, igual 12 dividido por 4 vai ficar 3. Então, vai ficar um 3 aqui, multiplicando, tá? 90 menos alfa. 90 menos alfa. Mais 12 vezes 35, tá? Vou calcular aqui do lado aqui. 35 vezes 12, quanto é que dá? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1 é 7. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 3 é 3. Tomando aqui baixo 0.
7, 5, 12, vai 1 para cá, né? Mais 3, 4. Então, aqui vai dar 420, né? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que distribuir aqui o 4, ó. Multiplicar aqui e aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui com o 3 também. Multiplicar aqui e aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. 4 vezes 180, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 8 é 32, vai 3. 4 vezes 1, 4 mais 3 são 7. Menos 4 vezes alfa, que é 4 alfa, igual 3 vezes 90 é 270, menos 3 vezes alfa, né? Que é 3 alfa, mais 420. Então, o nosso objetivo é isolar o alfa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o menos 3 alfa para cá positivo, tá? Então, a gente pode fazer assim, 720 menos 4 alfa mais 3 alfa é igual. Então, perceba que aqui ficou 270 e aqui 420. Eu vou somar logo, tá? 420, agora eu vou somar com 270. Então, aqui vai ficar 0, 9, 6, né? Então, dá 690. Vou operar aqui agora, ó, isso aqui. Menos 4 alfa mais 3 alfa, a gente tem que subtrair e dar o sinal do maior. Então, o sinal do maior é negativo. Então, vai ficar menos alfa, né? Porque 4 menos 3 é 1, né? É menos alfa. E aqui eu tenho 720 aqui antes, né? Igual a 690. Esse 720 positivo eu vou passar para o outro lado negativo. Então, a gente vai ficar com menos alfa igual a 690 menos 720. Então, menos alfa vai ser igual. Mesma ideia aqui do menos 4 alfa mais 3 alfa. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, aqui vai dar menos 30, né? Aí, agora, o que a gente faz para terminar? A gente multiplica aqui por menos 1, né? Ambos os membros, porque o lado que tem aqui o alfa está negativo, né? Então, a gente vai obter alfa igual a 30 graus. Certo? Então, esse aqui é o valor do alfa. O que acontece? Se a gente quiser fazer um teste, a gente pode olhar aqui o enunciado e substituir, né? A terça parte do suplemento. Então, primeiro a gente calcula quem é o suplementar, né? Quem é o suplemento, ó. Pode fazer um pequeno teste aqui para verificar que está tudo correto. Quem vai ser o suplemento? Suplemento desse ângulo. Vai ser 150 graus, né? 180 menos alfa. Ou seja, 180 menos 30. Ó. Lembra daquilo que eu expliquei lá no começo, né? Se eu pegar 150 graus mais 30 graus, dá 180 graus. Portanto, esses dois aqui são ângulos suplementares, tá? Então, esse é o suplemento do alfa. Quem é o complemento? Complemento. Complemento é o que falta para completar 90 graus, né? 90 menos alfa. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. Menos alfa. Então, vai ser 90 menos 30. Ó. Vai ser o quê? 60 graus. Então, 60 graus e 30 graus são complementares, porque 60 mais 30 dá 90, tá? Então, o que foi que o enunciado disse? É a terça parte, né, do suplemento. Então, eu vou pegar a terça parte de 150. Então, eu vou pegar 150 dividido por 3. Ele diz que isso aqui excede, ou seja, é igual a quê? Excede em 35 graus a quarta parte do complemento, né? Ou seja, a quarta parte disso aqui. Então, a quarta parte de 60, que é o complemento. Vamos verificar se isso é verdade. Ó, 150 graus dividido por 3, isso aqui dá 50 graus. 60 por 4 dá 15, né? 15 graus mais 35 graus. 15 graus mais 35 graus, de fato, né? Isso aqui é 50 graus. Então, aqui é verdade. Né? Isso aqui é verdade.
Portanto, o problema foi resolvido corretamente, né? O ângulo alfa tem que ser 30 graus, certo, galera? Então, questão bem interessante, né? Para a gente trabalhar esses conceitos de suplemento, complemento, certo? Conceitos básicos. Vamos lá, vamos para a quinta. A quinta questão, temos a seguinte figura. Temos essa figura aqui, né? Tem uma semirreta OA, uma semirreta OD, OB e OC. O que que ele fala? Na figura abaixo, os ângulos AOC, ó, AOC, tá? E BOD, BOD, são retos. O que que significa ser ângulos retos? Que a medida deles é 90 graus, né? Cada ângulo desse. Então, ele pede que a gente calcule duas coisas, o valor de x, né? E a medida do ângulo BOC. Eu vou chamar a medida do ângulo BOC de alfa, tá? Alfa. Então, acompanhe o raciocínio, tá? Vou fazer um desenho auxiliar aqui do lado, para a gente pensar um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui de outra cor, que o azul vai misturar. Vou colocar de vermelho mesmo. Então, ó, vou fazer um desenho auxiliar bem aqui, tá? Presta bastante atenção aí. Vou desenhar aqui algumas semirretas. Desenhar aqui a semirreta OB, né? Mais ou menos assim. E do canto aqui. E aqui é OD, né? Então, ó, vamos lá. Vamos colocar aqui algumas coisas. Então, você tem aqui o A, tá? Você tem aqui o D bem aqui assim, mais ou menos. C e o B. O que que a questão diz? Fala que o ângulo AOC e o BOD são retos. O AOC, esse ângulo aqui todinho, ó. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, tá? O AOC. E esse ângulo aqui, vou colocar em outra cor, tá? É um ângulo reto também. Ver se eu pego uma cor que destaque mais aqui. Talvez o verde mesmo, tá? Esse ângulo aqui, pessoal, também é reto, tá? Então, presta bastante atenção no que eu vou fazer agora. O que que acontece aí? Eu vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, o BOC, esse aqui, ó, de alfa, tá? Alfa. O que que acontece? Como o ângulo AOC, bem aqui, ó, esquece essa semirreta aqui por enquanto. O ângulo AOC é um ângulo reto. Esse ângulozinho bem aqui, ó, vai ser 90 menos alfa. Menos alfa, tá? Porque 90 menos alfa mais alfa, a gente vai cancelar, né? Aqui o alfa com menos alfa, e vai ficar 90 graus, que é esse ângulo aqui todo, certo? Parecido com isso, né? Aqui do outro lado vai acontecer também o seguinte, ó. Esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho que eu estou fazendo aqui de azul, também é 90 menos alfa, pelo mesmo motivo, porque esse ângulo aqui, ó, BOD, é um ângulo reto, esse ângulo aqui todinho, ó, um ângulo de 90 graus, né? E aí esse ângulo aqui é alfa, ó, daqui para cá, ele está dentro desse ângulo reto. Então, essa outra parte do ângulo todo é 90 menos alfa, porque 90 menos alfa mais alfa, cancela, né, aqui, alfa menos alfa fica 90. Então, por isso, o que eu estou dizendo para vocês? Estou querendo dizer que essa expressão aqui, e a expressão do ângulo AOB, deve ser igual a essa expressão aqui, ó, do ângulo COD, porque eles são iguais em medidas, ó. Esse aqui mede 90 menos alfa, e esse aqui também mede 90 menos alfa. Então, essas duas expressões têm que ser iguais. Com base nisso, a gente vai responder o item A, que é achar o valor de x, certo? Então, aqui, o item A, a gente vai ter o seguinte, 2x menos 40 é igual a 3x menos 80. Então, 2x
menos 3x, né? Joga para cá. Vai ser igual a menos 80, que já está aqui. Aí para cá vai mais 40, ó. Então, 2x menos 3x, isso aqui dá menos x, né? Menos x. Subtrai e dá o sinal do maior. Nota aqui que o 2x é positivo. Menos 80 mais 40 também. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos 40. Né? Agora, o que a gente faz? Multiplica tudo aqui por menos 1, né? Para obter o valor do x. Então, x vai ser 40 graus, tá? X vai ser igual a 40 graus. Guarda isso aqui. Então, respondido o item A, tá? No item B, ele pede a medida do ângulo BOC. Então, no item B, ele quer a medida desse camarada aqui, que é o alfa. Só que agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque a gente tem a medida do x, ó. Então, se o x é 40 graus, quem vai ser, por exemplo, o ângulo AOB, né? Ó, percebe que o AOB, ele vai ser aquela expressão que está bem aqui, ó, o AOB, 2x menos 40. 2x menos 40. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 40 graus menos 40 graus. 2 vezes 40 dá 80, menos 40 graus. Então, isso aqui dá quanto? 40 graus. Então, o ângulo AOB mede 40 graus, tá? Esse ângulo aqui do canto aqui vai medir 40 graus, que é esse ângulo aqui, esse camarada aqui, ó, é 40 graus. Se esse cara é 40 e esse ângulo AOC todo é 90, então o alfa só pode ser 50. Ou então você pode vir para cá e calcular isolando, tá? Então, o item B. O item B, ele pede exatamente o ângulo BOC, né? Que é o que eu chamei de alfa. Então, como eu disse, o 40 é o 90 menos alfa. Então, 40 graus é o 90 menos alfa. Posso jogar o menos alfa para cá logo para ficar positivo e jogar o 40 para lá negativo. 90 menos 40. Então, o alfa, pessoal, é 50 graus, que é o ângulo que ele pede aqui no item B, né? Certo? É o ângulo BOC. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima, tá? Sexta questão, um pouco teórica, né? Essa aqui é rapidinha. São dadas duas retas paralelas, RS, e uma reta concorrente T. Então, a reta concorrente que é batizou de T, tá? Essa reta aqui. Conforme a figura abaixo. Com relação aos 8 ângulos A, B, C, D, E, F, G, H, com esse chapéuzinho em cima quer dizer que são ângulos, tá? Esse acento circunflexo. Podemos afirmar que, né? V ou F. Então, verdadeiro eu faço. Os ângulos A e G são congruentes. Vamos ver aqui, ó. A e G, né? A tá aqui. Onde é que tá o G? Bem aqui. Será, pessoal, que eles são congruentes? O que vai acontecer? Preste atenção. Para quem viu a teoria já, tem que ter lido a teoria, né? Esse ângulo A e esse ângulo C aqui são opostos pelo vértice. Então, esse aqui mede A também. C é igual a A. Eles são congruentes. Esse ângulo aqui, pessoal, e esse ângulo é bem aqui, ó, eles são chamados de alternos internos. Os alternos internos, né, de retas paralelas, são congruentes, têm a mesma medida. Então, esse aqui também vai medir A. Consequentemente, ó, como esse ângulo aqui e esse aqui de baixo são OPV, são opostos pelo vértice, o G vai ser igual a A, tá? Então, o G vai ser igual a, ou seja, são congruentes. A e G são congruentes? Sim, tem a mesma medida, verdadeiro. Tá? D e G são suplementares, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui o que eu já fiz, para não ficar muita coisa aqui, tá? E a gente vai voltar a analisar esse esquema aqui, certo? Então, é o seguinte. Ele está falando que D e G são suplementares. Você já sabe, ângulos suplementares são ângulos que somam 180 graus. Onde é que está o D? D está aqui, ó. D e o G está bem aqui assim. O que vai acontecer, né? Esse ângulo D aqui e esse ângulo H que está bem aqui,
Eles são correspondentes, tá? Ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. Então, eu posso afirmar com certeza que o H é igual a D. Esse aqui é igual a D. Agora vai entrar aquela questão que eu falei antes do semiplano, né? Ó, essa reta aqui divide o plano em dois, um semiplano à esquerda e um à direita. Então, esse ângulozinho daqui para cá, ó, esse ângulo todinho aqui, ó, certo? Ele é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Então, G mais H, né, vai ser igual a 180 graus. Só que o H é igual ao D, né? Por quê? Porque eles são, esses dois aqui, correspondentes. Então, eu posso afirmar com certeza que G mais D é igual a 180 graus. Portanto, eles são de fato suplementares, D e G, né? Essa aqui também é verdadeira. A terceira, A e G são alternos externos. Vou apagar aqui novamente, porque eu vou precisar ressaltar algumas coisas aqui. Então, para não fazer confusão, a gente apaga aqui, tá? Então, vamos lá. A e G são alternos externos? Onde é que está o A? O A está bem aqui assim, né? Aqui o A. E o G, onde é que está? Está aqui. Então, perceba que isso aqui vai ser verdade. Por quê? Ó? Verdadeira. São alternos externos. Alternos quer dizer que eles estão em semiplanos opostos, tá? Perceba o seguinte, se eu fizer um desenho auxiliar aqui, ó. Tem essa reta aqui, e tem aqui uma transversal. Os alternos internos, pessoal, eles se encontram entre as retas, ó. Aonde, ó? Por exemplo, esse aqui e esse aqui são alternos internos. Eles estão entre essas duas retas paralelas, nesse espaço aqui, tá? O que vai acontecer nos alternos externos? Eles estão em lados opostos, né? Mas externamente a esse espaço dessas duas retas. Por exemplo, aqui e aqui, ó. Alternos externos. Quer ver outro par de alternos externos? Por exemplo, esse aqui, ó. E esse aqui. São alternos externos, ó. Estão em semiplanos opostos, né? E externamente a esse espaço aqui das duas retas paralelas, tá? Então, de fato, A e G, tá, são alternos externos. Por quê? Porque o A está bem aqui e o G está bem aqui. Eu vou deixar esse desenho aqui, tá? O G está bem aqui. Então, são alternos externos. Tá aqui, ó. Então, verdadeira, tá? D e G são colaterais externos. Colaterais quer dizer mesmo lado, tá? Colaterais externos tem que ser fora. Então, vamos lá. D e G. Vamos apagar bem aqui, isso aqui, porque a gente quer ressaltar agora o D e o G, né? Pronto, vamos aqui. Vou colocar aqui de vermelho. D e o G, ó. O D tá aqui em cima e o G tá aqui, ó. Eles estão do mesmo lado aqui, no mesmo semiplano, né? Determinado por essa reta T. Estão no mesmo semiplano e perceba, eles estão externos em relação a esse espaço aqui das duas retas paralelas, ó. Eles estão externos, ó. Então, estão no mesmo lado e estão externos. Então, de fato, eles são colaterais externos. Então, isso aqui é verdadeira, certo? Eles são colaterais externos, tá? E para fechar essa questão, B e F são correspondentes. B e F, vamos lá, né? Eu vou fazer um desenho auxiliar aqui do lado, tá? Vou fazer mais um. Opa! Vou fazer aqui um desenho auxiliar. Então, tá aqui as retas paralelas. Eu tenho a reta T aqui, tá? Onde é que tá os que ele está falando? B e F, né? Ó, B tá aqui. Tem um B também aqui. E você tem o F aqui, ó. São correspondentes? Sim, tá? Sem dúvida. São correspondentes, tá? O que caracteriza os correspondentes é isso, né? Estão do mesmo lado, um está interno ao espaço das duas retas e o outro está externo, tá? No mesmo lado. Tá? Então, esses são correspondentes. Isso aqui é verdadeira.
Certo, pessoal? Verdadeira, desenho relativo à situação tá aqui. Ok? Então é isso, essa questão aqui é uma questão conceitual, né? Então não tinha nenhuma falsa, né? A e G são congruentes, D e G são suplementares, alternos externos A e G, D e G são colaterais externos, B e F são correspondentes, ok? Todas são verdadeiras, certo? Vamos lá, vamos para a sétima. A sétima questão a gente vai aplicar esses conhecimentos aí, tá? Você tem uma reta R e uma reta S aqui que são paralelas, tem essa reta T transversal. O que ele pede é que a gente determine o valor de x mais y, tá? Qual é o valor do x mais y? Então, o que que vai acontecer aí no caso? Perceba que aqui, ó, esse ângulo aqui 2x, tá? E esse ângulo aqui 3x menos 20, eles são alternos internos. Os alternos internos são congruentes, como a gente já falou. Então, a gente vai ter o seguinte aí para começar. O 2x tem que ser igual ao 3x menos 20. Então, a gente vai ter 2x menos 3x, né, passando para o outro lado, igual a menos 20 graus. Então, menos x vai ser igual a menos 20. A gente multiplica por menos 1 e obtém que o x é 20 graus. Ok? Agora, o que que a gente vai fazer para descobrir aqui o y, né? Esse ângulo aqui, ó, e esse aqui são OPV, né? Esses dois aqui são OPV, opostos pelo vértice. Daí o que que acontece? Você sabe que os opostos pelo vértice, eles são congruentes também, né? Então, a gente vai ter y mais 10 graus igual a 3x menos 20. Como a gente já tem o valor do x, a gente substitui, né? Então, vai ficar y mais 10 igual a 3 vezes o x, que é 20, menos 20 graus. Então, y mais 10 é igual a 60 menos 20, que é 40. Então, perceba que o 2x vai ser igual a 2 vezes 20 é 40, né? 40 graus, 40 graus. Então, o y vai ser 40 menos 10. Portanto, o y é igual a 30, tá? O y é igual a 30 graus. Só que na questão ele pede o valor de x mais y, né? Então, a gente vai determinar aqui. Portanto, x mais y vai ser igual a 20 mais 30. Isso aqui vai ser igual a 50 graus, tá? Então, a alternativa correta vai ser o item E, ok? Na oitava, a questão é um pouco diferente, mas aí a gente vai ter uma estratégia para resolver essa questão aí, tá? Uma estratégia de aplicar prolongamentos aí, certo? Prolongamentos. Então, observe que aqui eu tenho uma semi-reta, né? Que tem uma origem bem aqui, cresce para cá, e outra cresce para cá, né? Um ponto de origem aqui, digamos, tá? Esse ângulo aqui é de 50 graus, esse aqui é de 130 e esse aqui é alfa. Então, se na figura abaixo as retas RS são paralelas, então alfa vale, né? Quer saber o valor desse ângulo aqui. Qual é a estratégia que a gente tem que usar para resolver essa questão? Continua isso aqui, faz o prolongamento, tá? Eu vou tentar pegar aqui do começo para dar a ideia do prolongamento. Então, faz no caderninho aí, faz o prolongamento dessa retazinha aqui, tá? Por que que isso vai ser importante? Olha que bacana, o que que vai acontecer aqui, ó. Quando você faz isso, você vai obter esse ângulozinho bem aqui do canto, ó, alterno interno com esse aqui, que você sabe que é 50 graus. Então, esse ângulo aqui também vai medir 50 graus, né? Isso é bacana por quê? Porque esse ângulo aqui de 130 graus vai ser o ângulo externo em relação a esse triângulo aqui que foi formado. E o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele, ou seja, alfa mais 50. Repetindo, ó, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos do triângulo. Você sabe que todo triângulo tem 3 ângulos internos, né? Esse aqui e esse aqui. Só que esse ângulo aqui,
ele é interno adjacente a esse aqui, porque ele está vizinho. Ele está vizinho dos 130 graus. Então, os internos não adjacentes são o alfa e o 50. Então, o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Esse 50 passa negativo. 130 graus menos 50, igual a alfa. Aqui dá 80, né? 80 graus é igual a alfa, portanto, o alfa é 80 graus. 80 graus. Certo? Bom, professor, eu não saquei essa história dos ângulos internos aí, não, que o senhor falou do ângulo externo é igual a soma dos não adjacentes. Como é que eu posso fazer essa questão de outra maneira? Tem outra forma de fazer? Tem. A outra forma é o seguinte, ó. Presta sempre atenção na questão do ângulo raso, tá? Ó. Esse ângulozinho aqui, ó, todinho é um ângulo raso, tá? Então, se aqui é 130, com certeza esse cara aqui vai ser 50 graus. Por quê? Porque 50 mais 130 dá 180 graus. Aí o que que você faz agora? Agora você vai prestar atenção no triângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui, né? E você sabe que a soma dos ângulos internos de todo triângulo vale 180 graus, ou seja, alfa mais 50 é igual a 180 graus. Olha aí que legal, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Esse triângulo é isósceles, né? Porque esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, em particular, né? Ele é isósceles. Então, alfa mais 100 é igual a 180 graus. Então, o alfa vai ser 180 menos 100. E a gente confirma aí novamente, ó. O alfa é 80 graus. Certo? Então, a resposta correta está aqui no item B. Tá? Deixo para vocês tentarem fazer o seguinte. Eu fiz o prolongamento aqui para baixo. Eu gostaria que vocês pensassem no seguinte. Será que se eu fizesse o seguinte? Se eu fizesse o prolongamento dessa daqui, assim, ó, para cima, eu conseguiria achar alguma coisa, né? Tenta fazer depois dessa maneira para ver se vocês conseguem, tá? Alguma coisa interessante aí, certo? Como exercício, vocês tentarem pensar nisso, tá? Vamos lá, vamos para a questão 9 aqui. Na questão 9, né, é uma situação parecida, né? Quer dizer, parecida não com a oitava, mas com a sétima, né? Então, na figura a seguir temos RS paralelos, né? R é paralelo a reta S. Nessas condições, com relação ao número que expressa a medida y em graus, pode-se afirmar que é um número ímpar, número divisível por 3, múltiplo de 8, quer dizer, divisível por 8, um número primo, né? Número primo é todo número positivo, maior do que 1, né? Que só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? A gente já sabe isso. Múltiplo comum de 4 e 35, será que o número é divisível tanto por 4 quanto por 35? Vamos averiguar, né? Então, primeiramente, você tem aqui ângulos correspondentes, esses dois aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui são correspondentes. Então, você já sabe que eles são congruentes, né? Então, o que vai acontecer aí, ó? O 3x menos 11 graus deve ser igual a 2x mais 6, né? Graus. Então, o que vai acontecer aqui? 3x menos 2x vai ser igual a 6 mais 11. Então, aqui vai ficar x igual a 17 graus. Né? Encontrei o valor do x. Então, se eu encontrei o valor do x, né? Eu vou partir para determinar o valor do y agora. Então, novamente, eu vou notar isso aqui, ó. Esses ângulos aqui, o y e esse 2x mais 6, eles são o que a gente chama de ângulos suplementares, né? A soma deles dá um ângulo raso, que é de 180 graus. Então, o y mais o 2x mais 6 é igual a 180 graus. Então, y mais 2 vezes x, 2 vezes 17, né? Que é 34, mais 6 vai dar 40, é igual a 180 graus. Então, y é igual a 180 menos 40.
Então, o y é igual a quê, pessoal? 140 graus, tá? Esse é o valor do y, né? Aí, esquecendo o grau, né? Pensa no 140. 140 é um número ímpar? Não. Não, isso aqui não vale, né? Por quê? Porque se eu pegar 140 e dividir por 2, dá 70 aqui, e o resto é zero, né? A divisão é perfeita, né? Então, ele é par. Divisível por 3? Não. Um critério rápido para saber se um número é por 3 é somar os dígitos, né? O critério de divisibilidade por 3, na verdade, é esse. Então, se eu pegar 1 mais 4 mais 0, que é a soma dos dígitos, vai dar 5. E 5 não é por 3. Então, esse é o critério de divisibilidade por 3, tá? Pega os dígitos do número e soma. Se a soma der um número divisível por 3, então o número é por 3. Se não der, ele não é. Essa aqui também é falso. Múltiplo de 8, quer dizer, será que 140 é divisível por 8? Né? Será? O que acontece se eu tentar pegar 140 para dividir por 8? Vamos tentar fazer a divisão aqui. 8 vezes 2 é 16, então 8 vezes 1 é 8. 8 para 14 é 6, sinal do zero baixo. Aqui vai dar 7, né? 8 vezes 8 é 60, vai dar 7. 7 vezes 8 é 56. Ó, 56 para 60 sobra 4, né? Ó, a divisão não vai ser exata, né? Se eu fosse continuar, tinha que pôr 0 e vírgula aqui, né? Então, o quociente não seria inteiro. Então, esse número não é múltiplo de 8, não é divisível por 8 também não, tá? A justificativa tá aqui. Número primo, piorou, né? Esse número aí tem vários divisores, né? O 140. Um divisor dele tem o 1, tem o 2, né? Tem o 7, né? 7 vezes 20 é 40, né? Tem vários divisores, tá? Então, o primo ele também não é não. Então, é múltiplo comum de 4,35. Só tem essa opção, né? 140, ele vai ser múltiplo de 4, por quê? Porque o critério de divisibilidade por 4 é você olhar os últimos dois dígitos. Se esses últimos dígitos aqui formarem um número divisível por 4, então o número todinho é divisível por 4. Por exemplo, tu tem um número grandão, 2.516. A gente consegue afirmar que esse número é divisível por 4, tá? Por quê? Porque os dois últimos dígitos dele formam um número que é divisível por 4, né? 16 é por 4, então o número todo é por 4, tá? Então, esse número 140 aqui, tá? Ele é por 4, tá? Com certeza. É saber se ele é por 35. De fato, ele vai ser, né? Porque observa que 140 é 2 vezes 70. E 70 é 2 vezes 35, né? Mas, se você quiser, você pode fazer a divisão. Quando você dividir aqui por 35, vai dar exatamente 4 aqui no quociente. Ó. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 3, 12, mais 2 são 14. E o resto é 0. O quociente é inteiro exato. Então, o item correto, pessoal, aqui é o item E. Tá bom? Ok? Então, essa foi a nona. Última questão agora, tá? Na 10ª, a gente vai fazer mais um prolongamentozinho aqui, né? Para tentar matar a charada. Sendo R paralelo a S na figura abaixo, calcule o valor de X. Então, a gente tem que calcular o valor desse ângulo aqui, tá? Como é que eu vou buscar fazer o prolongamento aí, tá? Eu vou tentar fazer o prolongamento aqui para o lado esquerdo aqui, tá? Então, vamos lá, tentar fazer aqui a retazinha, tá? Antes, para melhorar isso aqui, eu vou aumentar essa reta S, tá bom? Aumentar mais porque o prolongamento vai dar lá na frente, tá? Fazer, ficou muito bom não. Fazer assim. Lá vai dar certo. Pronto, já vai servir, tá? Agora eu vou prolongar isso aqui, tá? Prolongar isso aqui. Tentar tomar a reta aqui o melhor possível para fazer o prolongamento. Saiu fora, deu certo não. Vou tentar mais para cá para ver se dá certo. Parece que agora vai, né? Então, galera, ó. Tá aí, tá? Então, o que que acontece? Quando eu faço esse prolongamento aí, galera, eu vou ter umas coisas interessantes aqui, tá?
Eu vou ter esse ângulo aqui alterno e interno com esse, ó, então vão ter a mesma medida. E vamos ver o que dá para determinar mais aí, né? Ó, como aqui é 40, esse aqui é oposto pelo vértice, então esse aqui é 40 graus também, tá? Aqui é 110, aqui eu tenho um ângulo raso daqui para cá, ó. Então, eu sei que esse do lado aqui, né, esse vizinho aqui, esse adjacente aqui é 70, né? Porque 110 mais 70 é 180. Eu sei também o seguinte, ó. Esse aqui do lado é 90 graus, porque esse todo aqui é raso, né? 90 mais 90 é 180. Como eu já tenho 90 aqui, eu tenho esse triângulo aqui, né? A soma dos ângulos internos é 180 graus, mas já tenho 90, 70, então esse rapaz aqui é 20. Ó, 70 mais 20 é 90, mais 90 é 180. Com isso, por tabela, né, eu descubro esse aqui, ó, que é oposto pelo, ou que é alterno interno com esse aqui. Então esse aqui vai ser 20 graus, tá? E aí eu descubro o x facilmente. O x é externo em relação a esse triângulo, então x vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então vai ser 20 mais 40, x é igual a 60 graus, ok? Só para fazer de outra maneira também, a gente pode considerar esse aqui, esse ângulo aqui, chamar esse aqui de y. Então, a gente pode fazer y mais 20 mais 40 igual a 180. Daí, a gente vai ter y mais 60 igual a 180. Y igual a 180 graus menos 60. Portanto, o y é 120. 120 graus. Aí, agora, o que a gente faz? Como o x mais y é igual a 180, que é o ângulo raso, né, de novo. Então, a gente vai ter o seguinte aqui. X mais 120 é igual a 180. Portanto, o x é 180 menos 120. Então, o x é 60 graus. Então, não tem para onde correr, tá? O x vai dar esse valorzinho de 60 graus aqui, de qualquer forma que você for tentar fazer. Certo? Essa foi a 10ª questão. Bom, para fechar a aula, tá, de hoje, eu gostaria de fazer uma demonstraçãozinha bem interessante, tá? Eu gostaria de demonstrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, né? Eu quero fazer a demonstração desse fato porque está ancorado, tá? Nisso que a gente fez na aula hoje, tá? Nessa teoria. Então, nós vamos aqui fazer o seguinte, nós vamos demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, mede sempre 180 graus, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa nossa demonstração aí, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai tomar aqui um triângulo qualquer, vamos desenhar ele aqui, tá? Vamos desenhar aqui um triângulo aqui, tá? Um triângulo qualquer, vamos assim. Pronto, desenhamos aqui um triângulo, tá? Agora a gente vai pensar, pessoal, nesse vértice aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. O que acontece? Por esse ponto A, a gente consegue sempre traçar uma reta paralela a esse lado aqui do triângulo, essa base aqui, digamos assim, tá? Então, ó, nessa base aqui, a gente vai ter uma reta suporte dessa base aqui, tá? Vou fazer aqui uma reta, tá certo? Ó, vamos fazer algo assim. Eu segui mais ou menos a realidade do que eu desenhei aqui, tá? Então, tem essa reta que passa por sobre esse lado,
a gente consegue sempre, né, qualquer ocasião, achar aqui uma reta que seja paralela àquela reta ali da base, tá? Assim também tá, o negócio tá ruim, né? Vou fazer aqui. Também não ficou bom, não. Deixa eu ver se eu puxar daqui para cá se fica mais de acordo com a realidade. Acho que vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Então, ó, a gente consegue sempre achar aqui uma paralela. Vou chamar aqui de reta R e aqui de reta S. Bom, o que que acontece? Vamos fazer uma transversal aqui, tá? Essa transversal que passa pelo ar, bem aqui assim. Vou tentar fazer ela aqui. Então, nessa ocasião aqui, você pode observar os ângulos, tá? No caso, os alternos internos. Então, é o seguinte. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, eu vou logo batizar os três ângulos internos do triângulo. Vou chamar esse aqui de beta, tá? E vou chamar esse aqui de teta. Então, o que a gente tem que provar aqui no caso é provar que alfa mais beta mais teta é igual a 180 graus, tá? Então, como é que a gente faz isso? Ó? Percebe o seguinte, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles vão ser congruentes, ó. Por quê? Porque eles vão ser alternos internos, ó. Tem essa transversal aqui, tem essas duas retas paralelas. Então, esse aqui também vai ser alfa, né? Também vai ser alfa. Agora, o que, que a gente vai observar? Esquece essa transversal por enquanto, e aí a gente vai olhar para outra transversal aqui, ó. A gente vai olhar para essa aqui, ó. Essa transversal que passa aqui, ó. Tá? A gente vai olhar essa transversal aqui. Vamos fazer aqui uma réguazinha para ficar mais bonitinho, né? Ou menos feio, né? Digamos assim. Então, ó. Está muito fora, né? Vamos pegar aqui para cá para ver se fica melhor. Enfim, acho que tá, agora melhorou um pouco mais, né? Pronto. Então, vamos pensar nessa transversal aqui e nas paralelas, tá? Então, o que que acontece, ó? Esse ângulo beta aqui e esse ângulo aqui fora, ó, eles também vão ser alternos internos, né? É um par de ângulos alternos internos. Então, aqui também vai ser beta, tá? E as retas RS são paralelas. Consequentemente, observe o que foi que eu formei aqui em cima, ó. Foi que eu formei daqui para cá. Deixa eu ver se eu vou otimizar isso aqui como se fosse uma semicircunferência, que fica bem legalzinho. Tá bom, dá para entender. Ó, então, ó, o que acontece? Com isso aqui eu tenho um ângulo aqui de meia volta, ó, um ângulo de 180 graus. Então, eu acabo de provar o seguinte, eu acabo de provar com isso que alfa mais teta, né? Essa abertura mais essa mais beta é igual a 180 graus. Como a ordem das parciais não altera a soma, então alfa mais beta mais teta de fato é igual a 180 graus. Então fica provado, né? O que, que a gente faz para demonstrar isso aqui? A gente utiliza, né, a questão dos ângulos alternos internos, né? Retas paralelas formam ângulos alternos internos congruentes, né? Tem a mesma medida, certo? Então por hoje é só, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido produtiva, tá? Que vocês tenham entendido o que foi explicado aqui, tá? Essas questões são base para outros conteúdos também, certo? Vocês viram que aqui a gente trabalha muito com equações de primeiro grau, né? Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.